Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Quarta abençoada e iluminada para todos nós. Esse texto eu dedico então aos alunos que cursaram a disciplina de História das Relações Internacionais da Guerra Fria nesse semestre letivo. Vamos então à leitura de Martin Wolf, que é comentarista-chefe da Financial Times, doutor em Economia pela London School of Economics. Então, o texto da Financial Times, quem sai ganhando com a fragmentação da economia global, Estados Unidos ou China. Vamos então à leitura desse belíssimo texto de Martin Wolf. O que espera a economia mundial? Uma resposta plausível é que ela começou a se fragmentar. Esse é o argumento de Niall Sherry, economista-chefe do grupo Capital Economics, em seu novo e ponderado livro The Factory Age. A fragmentação, observa ele, não é o mesmo que desglobalização. O comércio e outras formas de globalização talvez não encolham muito. Nada disso deve se parecer com o colapso dos anos 30, mas o comércio com rivais vai diminuir e o comércio com aliados vai crescer. Em particular, ele sugere que o mundo vai se dividir entre um bloco centrado nos Estados Unidos e um outro centrado na China, com vários países não alinhados presos no meio, tentando fazer o que puderem. Boa parte da elite política dos Estados Unidos já vê a ascensão chinesa como um grande desafio da época. Na verdade, esse parece ser quase o único ponto que ambos os partidos concordam. Xi Jinping também traçou um paralelo entre a hegemonia moderna dos Estados Unidos e as forças fascistas arrogantes de 80 anos atrás, antes de uma cúpula com Vladimir Putin em maio passado. É um discurso combativo. Sherry também argumenta que os Estados Unidos sairiam na frente em uma fragmentação da economia mundial. A principal justificativa é que os aliados dos Estados Unidos são economicamente mais poderosos que os da China, porque incluem quase todos os países avançados. Enquanto isso, a Rússia é o único aliado significativo da China. A preços de mercado, a fatia do bloco dos Estados Unidos no PIB mundial é de 68%, contra 26% do bloco chinês. Mesmo em paridade de poder de compra, a fatia do bloco norte-americano é de 50%, contra 32% do chinês. Um ponto polêmico que Sherry apresenta é que, embora muitos países desejam permanecer abertos aos dois lados, a maioria será forçada a escolher. No fim, os países economicamente mais potentes tenderão a ficar mais próximos dos Estados Unidos, porque dependem de seu guarda-chuva de segurança, de seus mercados e de sua moeda, ou porque, em última instância, desconfiam mais da China. O bloco dos Estados Unidos também é mais diversificado economicamente e controla tecnologias mais fundamentais, sobretudo em tecnologia da informação. A China, como mostrou recentemente, construiu uma posição poderosa em minerais críticos e terras raras, mas esses podem ser substituídos no médio e no longo prazo. Além disso, as moedas e os mercados financeiros dos Estados Unidos e de seus aliados são insubstituíveis globalmente. A China nem deseja substituí-los, porque tem grande aversão ao tipo de economia de mercado livre que mercados de capitais abertos criariam. Sherry sustenta ainda que a China perderia mais do que os Estados Unidos uma economia mundial fraturada. Uma razão é que o país tem um superávit estrutural em conta corrente. Os únicos países onde esses recursos podem ser investidos com segurança são os Estados Unidos e seus aliados. A alternativa seria emprestar maciçamente a países em desenvolvimento que podem não conseguir honrar suas dívidas. Por fim, o crescimento econômico da China já desacelerou e deve desacelerar ainda mais. Sherry chega a argumentar de modo provocativo que sua taxa de crescimento pode cair para 2%, praticamente o mesmo nível dos Estados Unidos, em parte por causa dessa fragmentação em curso. E, sobretudo, nenhum dos grandes mercados globais tolerará a enxurrada de exportações chinesas que suas políticas industriais ameaçam produzir. Se estiver certo, a economia chinesa talvez nunca venha a ser decisivamente maior que a dos Estados Unidos, muito menos que a do bloco americano como um todo. O argumento de que o mundo e, portanto, a economia mundial está em processo de fragmentação é correto. Sherry também acerta ao dizer que o velho multilateralismo está morrendo, mas é muito provável que ele esteja otimista demais quanto ao futuro do bloco dos Estados Unidos e pessimista demais quanto às perspectivas econômicas da China. O motivo para a primeira avaliação é que os Estados Unidos estão realizando um ataque suicida aos seus principais ativos. Entre eles estava justamente sua confiabilidade como aliado, ou mesmo como parceiro de qualquer tipo. O comportamento de Donald Trump em relação ao Brasil, ao Canadá,
a Índia e a Ucrânia, para citar apenas 4 países, destruiu a reputação de seu país como confiável. Outros ativos sob ataque incluem o Estado de Direito, o apoio à ciência e às grandes universidades e a abertura a imigrantes. Sim, muitos países continuarão a depender dos Estados Unidos, mas se a postura volúvel de Trump diante do mundo não for repudiada, o bloco dos Estados Unidos pode definhar. Afinal, a própria Capital Economics realocou a Índia do campo para os Estados Unidos para não alinhado. Outro motivo é que é um erro descartar a China. Um crescimento de 2% é improvável uma economia cujo PIB per capita em paridade de poder de compra é cerca de 30% do nível dos Estados Unidos. Isso é particularmente verdadeiro no caso da China, dado o extraordinário capital humano do país. Concordo que o regime atual adotou políticas equivocadas, mas como mostrou Deng Xiaoping, até políticas destrutivas podem ser mudadas. Minha aposta é que serão. A China não aceitará um desempenho econômico fraco de forma indefinida. A grande questão, então, é qual dos dois aspirantes a hegemon abandonará antes suas atuais loucuras. Ainda assim, esses contra-argumentos não alteram a previsão de fragmentação de Shireen. Eles apenas mudam um provável perdedor. Também não muda a realidade evidente de que o mundo em processo de desagregação tende a ser perigoso. Graham Allison e James Winefield escreveram na Foreign Affairs que as últimas 8 décadas foram o período mais longo de ser uma guerra entre grandes potências desde o Império Romano. Isso vai durar se as potências dominantes do mundo acreditarem estar jogando em um jogo de soma zero ou até de soma negativa. Mesmo sem tais calamidades, um mundo fraturado será mais difícil de administrar para todos. A ausência dos Estados Unidos das conversas recentes sobre o clima é um exemplo marcante. Podemos debater se China ou os Estados Unidos se sairão relativamente melhor nesse cenário, mas a probabilidade é que todos se saiam pior em termos absolutos. O que vocês acham? Grande abraço, até mais e, é claro, valeu!